Olá, professores coordenadores. Nós estamos aqui para conversar com vocês um pouquinho a respeito da avaliação de aprendizagem em processo de matemática nos anos iniciais. Eu sou a Silvana, trabalho na diretoria de ensino Campinas Oeste, sou professora coordenadora e estou sempre atuando nas frentes, nas ações de matemática. Olá, pessoal, professores e coordenadores. Eu me chamo Márcia e estou também trabalhando, estou designada como PCNP na diretoria de ensino Campinas Oeste, trabalhando aí com a frente de matemática. Para o nosso trabalho, para a nossa discussão, a gente vai apresentar para vocês, então, uma contextualização do porquê essa conversa, né? Essa conversa, ela está motivada no fato de que esse bimestre, a AP, ela será realizada à distância, e essa nova forma de realização da AP, ela traz para a gente a necessidade de ressignificação, né? Por quê? E como que se dá essa avaliação que a gente já está tão acostumado à distância, né? Ela tem que ser entendida como instrumento de avaliação, sim, mas a gente precisa ressignificar no sentido de compreendê-la como um instrumento de aprendizagem também, né? No caso, aprendizagem aí que pode acontecer tanto para os alunos como aqueles que vão auxiliá-lo em casa. Nós sabemos que as avaliações do primeiro e do quinto ano, elas demandam ações específicas, condições específicas, né? Então, essa orientação, ela traz algumas sugestões, alguns encaminhamentos, pensando em auxiliar professores, pais ou responsáveis que irão desenvolver essas avaliações com os alunos para que eles respondam da melhor forma possível. Os nossos objetivos são apoiar os professores coordenadores, os professores, pais e responsáveis nesse processo de aplicação, correção da avaliação e de aprendizagem. E orientar sobre o acompanhamento da aprendizagem desses alunos, já que a avaliação, a AP, ela acontece como indicador de aprendizagem, né? Quando a gente olha aqui para os objetivos da avaliação, a gente entende que ela é proposta como um instrumento para diagnosticar aquilo que os alunos já conseguem fazer com uma certa autonomia e para trazer para a gente indícios, dicas, caminhos, né, para um planejamento de próximos passos. Então, a avaliação, ela não é um instrumento só de verificação, mas também é um instrumento depois para o planejamento das próximas ações que nós vamos desempenhar com esses alunos. A respeito desta AP, desse primeiro bimestre, a gente precisa lembrar algumas questões estruturais, né? A estrutura da avaliação, ela está toda descrita e organizada nas recomendações pedagógicas, que é o material de apoio do professor. E esse material, ele traz detalhado para a gente quais são as habilidades do currículo paulista contempladas em cada questão. Que a gente sabe que desde o ano passado nós temos o trabalho aí com o currículo paulista, então a AP ela foi toda desenhada, né, toda construída a partir dessas habilidades que a gente começa a trabalhar com mais intensidade, com mais aproximação este ano. Além das habilidades serem do currículo paulista, nós temos que lembrar que a avaliação de matemática, ela também possui algumas habilidades de percurso. As habilidades de percurso, elas não estão presentes nesta avaliação deste bimestre no primeiro ano, nem no segundo, mas nós vamos conseguir observá-las no terceiro ano, pois o terceiro ano traz um resgate de algumas habilidades do segundo. Temos também no quarto ano, pois o quarto ano também avalia algumas habilidades do terceiro, e no quinto ano, que está avaliando habilidades do terceiro e do segundo. Então, são habilidades que estão mostrando o percurso do aluno, né? Então, ela é de um ano, mas como que ele está se saindo lá no quinto ano com uma habilidade que ele já deveria ter desenvolvido, ter proximidade a partir do segundo? É esse movimento que as habilidades de percurso procuram entender, aferir. Além das habilidades, a gente pode observar na estrutura da AP questões abertas e questões alternativas. O primeiro ano não possui questões alternativas, mas do segundo ao quinto nós teremos as duas possibilidades, tanto as abertas quanto as alternativas.
Bom, falamos um pouco, então, dos nossos objetivos e da estrutura desse instrumento, né, que a gente vai trabalhar. Agora a gente vai pensar um pouquinho em relação a orientações gerais para que essa aplicação aconteça. Se ela for mediada pelo professor ou se ela for mediada pelo um adulto em casa, a gente precisa oferecer algumas condições antes, durante e depois da aplicação. Então, vamos ver esse primeiro item aqui. O que ele está pedindo? Para que a gente pense na rotina, né? Se for o professor ou um outro adulto que for auxiliar, precisa ser um tempo que você programou. E, se possível, esse tempo precisa prever que não tenha interrupções, né? Porque você vai começar a encaminhar a atividade com o aluno, alguém pode chegar, te chamar, então tem que fazer um planejamento para ter o mínimo de interrupções possíveis. Outra coisa importante é que se as atividades forem desenvolvidas em casa com o pai, com a mãe ou com o responsável, e você tiver mais de uma criança para fazer essa atividade, não faça todas no mesmo dia. Se você quiser fazer uma de manhã, outra à tarde, seria interessante. Mas se puder, faça em dias alternados, para que nem você e nem seus filhos se cansem muito. Ainda mais se você tiver crianças de anos diferentes. O segundo item está pedindo para a gente pensar na organização dos espaços, né? Então, antes de realizar a avaliação, é interessante a gente pensar onde que meu filho vai sentar, onde essa criança estará, ou o professor aconselhar a família também a organizar esses espaços. É interessante que tenha uma cadeira, uma mesinha para que ele possa sentar, registrar, apoiar a avaliação para o registro. Se ele não tiver lá uma cadeira e uma mesinha num lugar específico, um lugar que ele se sinta confortável para que ele consiga apoiar e fazer o seu registro. O terceiro item está pedindo para a gente pensar em alguns combinados, né? Então, de tempo. Para os alunos do primeiro, segundo e terceiro ano, a gente vai precisar de um pouquinho mais de tempo, porque essas avaliações elas são lidas pelo adulto. Então, o adulto precisa ler para ela, dar o tempo para a criança responder e ter toda essa dinâmica de tempo aí com as duas possibilidades, com as duas frentes, o seu tempo de leitura e o tempo dele de resolução. O quarto e quinto ano, na sua maioria, a leitura é indicada que seja feita sozinho. A criança ela precisa tentar fazer essa leitura sozinha, né? Mas mesmo assim você pode combinar um tempo. Olha, você vai começar, a gente vai determinar até o tal tempo, depois eu te pergunto se você está conseguindo ou não, e aí você vai interagindo com a criança de quarto e quinto ano desta forma. Então, os tempos desses anos são diferentes. Precisa pensar nesse tempo antes de oferecer a avaliação. Importante, o quarto item aqui, chamando a atenção para ajudar a organizar os materiais. Então, antes de começar, já organiza o lápis, a borracha, o apontador, onde está a avaliação, já deixa tudo no cantinho, bonitinho, porque na hora que estiver fazendo, não vai ter que ficar preocupando. Errei, quero a borracha, onde está a borracha? Vai parar, vai procurar a borracha? Não, já deixa tudo organizadinho antes de começar. E uma coisa que os pais e os professores, né, que estão ali na orientação da avaliação precisam ter também em mãos, são as orientações, né? Seja esta que a gente está oferecendo ou outra que a unidade escolar esteja oferecendo, precisa estar perto de você. Seja impressa ou pelo computador ou pelo celular, você precisa ter ela próximo. Porque caso você esqueça alguma comanda, alguma orientação, você olha ali rapidinho e dá continuidade para a avaliação. O quinto item, ele fala das respostas. Ele é uma chamadinha de atenção aqui para quem estiver fazendo a orientação dos alunos. Não dê respostas prontas, né? Então, você lê para ele, principalmente do primeiro, segundo, terceiro ano, você lê, mas você não indica a resposta, você não fala a resposta com mais ênfase. Você faz a leitura normal, com calma, e dá aquele tempo para a criança pensar. Se você der um tempo para ela pensar e registrar o seu pensamento, o que ela pensou, e mesmo assim você viu que o que ela está registrando não está correto, não pare a criança, deixa lá o registro dela e se ela te perguntar, você diz que depois a avaliação será corrigida. Nunca dê resposta.
sexto item traz aqui para a gente uma chamada de atenção para as dificuldades. Pode ser que durante a avaliação a criança sinta alguma dificuldade de uma palavra, alguma coisa que ela não lembra naquele momento e ela te pergunte. É interessante que a criança anote essas dificuldades, porque depois, quando a professora conseguir ou ver uma foto daquela questão ou ter a avaliação em mão, ela vai saber que aquele aluno teve essa preocupação durante a avaliação. Então, anotar as dificuldades na questão que ela está sentindo, né, que ela está percebendo essa dificuldade, é muito importante. Se ela não conseguir, de alguma forma, realizar sozinha, você também pode anotar do lado que a criança não conseguiu realizar a avaliação sozinha, aquela questão, né? E passar para o próximo item. Uma coisa muito importante aqui, que é uma sugestão, mas é importante, é que se ao final da avaliação você conseguir, tire foto da avaliação e envie para o professor. Tem alguns professores que estão trabalhando com grupo de WhatsApp, outros estão trabalhando com o Classroom, alguns professores estão trabalhando somente com o e-mail, mas são caminhos, são ferramentas em que você pode enviar a avaliação para o professor. Seu filho terminou a prova, você tira fotos de todos os registros e envia para o professor, que aí ele vai dar os devidos encaminhamentos. Essa é uma sugestão que é viável para quem já tem essas ferramentas aí em desenvolvimento, em trabalho, e para os outros professores que ainda não têm, pensar também nessa possibilidade dos pais estarem enviando para vocês as fotos dos registros. Tem a opção também de pesquisa. Finalizei a avaliação, o meu filho anotou tudo o que ele conseguiu, o meu filho ou minha filha anotou tudo o que ele conseguiu, e tem alguns itens que nós ficamos em dúvida e que gostaríamos de pesquisar. Se eu tirei as fotos, guardei lá todos os registros, eu posso pesquisar sim junto com a criança, aquela minha dúvida ou a dúvida do meu filho, e depois anoto lá na avaliação que vocês fizeram uma pesquisa juntos daquele item. Por isso que a gente não pode deixar de pensar que essa avaliação, além de avaliar o conhecimento do aluno, também é um instrumento de aprendizagem, né? Porque quando ele está respondendo, ele sente essa dúvida, ele anota ali, então ele aprende a anotar dúvidas, ele pesquisa com você depois, então já é um movimento de aprendizagem. Caso você tenha essa opção de guardar, de tirar fotos e guardar a avaliação, não se esqueça de deixá-la bonitinha, guardadinha, porque no retorno a gente precisa devolver para as escolas, devolver para os professores. Existem algumas escolas que podem ser que solicite que você leve antes, mas se a escola não solicitar, guarda a avaliação bonitinho com os registros da criança e depois no retorno, a gente verifica como está. Os professores, né, vão verificar como está. O terceiro ano, a avaliação do terceiro ano, ela está com uma característica um pouquinho mais diferente do primeiro e do segundo, porque aqui nós vamos encontrar questões mais alternativas, abertas e alternativas, mas aqui com uma quantidade maior de questões alternativas. Vamos olhar aqui a habilidade. Está trabalhando, então, com a resolução de adição e subtração com diversos significados desse campo aditivo, né? Então, como que eu vou trabalhar com esse aluno do terceiro ano a aplicação? Vou fazer a leitura do problema, né? Vou pedir para que ele pense nas informações e não vou ler as alternativas. Eu vou ler mais de uma vez o problema, vou deixar que ele encontre a forma que ele achar melhor para registrar, seja por desenho, por esquema, por conta, qual estratégia ele entender que é melhor para ele chegar na resolução, e não vou ler as alternativas, tá? Se ele desenhar, fizer conta, aconselhe que ele não apague. Não é necessário apagar os registros que ele fez. Ele pode utilizar esse quadradinho aí, esse quadrinho bem grandão para fazer as resoluções, mas pode usar a página inteira, à vontade. O que ele não pode esquecer de fazer? Terminou de bolar a sua estratégia, encontrou a resolução, ele precisa ir até as alternativas e escolher uma delas. Ele precisa marcar o X em uma opção. Ele tem a opção A, B, C e D. Uma delas só precisa estar marcada com alternativa. Mesmo que a criança pergunte se está correto, não indique se está correto ou não. Diga que isso será corrigido depois e não dê dicas. Não conte para ela qual é a conta
que você, adulto, você, professor, ou você, pai, já entendeu o que precisa ser feito. Aqui ela vai usar a estratégia que for melhor para ela e vai escolher uma das alternativas. A questão número 2 está trabalhando com a resolução de problemas de adição e subtração também. Só que ela não é uma questão alternativa, é uma questão aberta. Então, eu vou ler mais de uma vez o problema para a criança, vou deixar que ela resolva, seja por desenho, por esquema, por conta, aquilo que lhe for melhor. Vou aconselhar que ela não apague, não vou informar que conta que ela deve usar, mas vou pedir para que ela coloque a resposta no quadrinho menor, que está sendo indicado aí pela seta. Então, é nesse quadrinho que ela vai colocar o resultado. A conta ela faz no quadro maior e o resultado no quadrinho menor. Mesmo que ela me pergunte, eu não vou falar neste momento se está correto ou não, vou dizer que vai ser corrigido depois e vou evitar de dar dicas. A questão número 3 volta novamente uma questão alternativa. Aqui a criança também vai poder usar as estratégias para resolver adição, subtração ou multiplicação, né? Que a gente tem uma operação, uma possibilidade, né, de uma operação a mais, está avaliando uma operação a mais. Aqui o mesmo procedimento que as anteriores para o terceiro ano. Eu vou ler mais de uma vez o problema, vou pedir para ela pensar nas informações que eu ofereci, não vou ler as alternativas, vou deixar que ela desenhe, que ela faça esquema, que ela use cálculo mental, que ela faça conta, mas não vou indicar qual é a conta que ela precisa usar. Ela terminou de utilizar a estratégia, ela precisa escolher uma das 4 alternativas. E aí eu vou falar, marque com X a alternativa que você escolheu, o resultado que você chegou. Não vou dizer se está correto ou não e também não vou dar dicas. Questão número 4. Utilizar estratégias de cálculo para resolver problemas também de adição, subtração e ou multiplicação. Aqui eu tenho as 3 possibilidades novamente. Só que diferente da questão número 3, a número 4 é uma questão aberta, né? Não tem alternativas. Eu vou ler para a criança mais de uma vez, vou deixar ela usar a estratégia que melhor, que ela se sentir mais confortável, né? Seja o desenho ou a conta. Não vou dizer qual é a conta e vou mostrar que é dentro desse quadrinho que ela precisa colocar o resultado. No quadro maior, ela faz a conta, no menor, ela tem que colocar o resultado. Não vou corrigir, né? Vou falar para ela que depois será corrigido e não vou dar dicas. A questão número 5 volta aqui a alternativas e está trabalhando com problemas que envolvem o sistema monetário. Aqui, além de fazer a leitura do problema mais de uma vez, eu vou dizer para a criança que nós temos na ilustração fotos de dinheiro, né, de cédulas e de moedas, né, do dinheiro em cédulas e de moedas em reais. Vou deixar que ela pense aqui no quanto foi gasto, que ela faça seus esquemas, seus registros, seus desenhos, e depois pedir que ela escolha uma das 4 alternativas. Ela não pode passar para a próxima questão sem escolher uma das 4 alternativas. Não vou corrigir, também não vou dar dicas. A 6ª questão volta para uma questão aberta. Está trabalhando com a habilidade de resolver e elaborar problemas que envolvem comparação de valores monetários também. E a leitura aqui, esses valores monetários aqui estão expressos nessa tabela, né? Então, eu vou ler todas as informações que tem aqui para a criança, se possível mais uma vez, vou pedir para ela pensar. Novamente, ela vai escolher qual estratégia ela vai utilizar para chegar na resolução e vai anotar a resposta no quadrinho menor. Aqui, novamente, então, eu não vou conferir se está certo nesse momento e não vou dar dicas. Uma questão, nós vamos trabalhar aqui com a habilidade de localizar pessoas ou objetos em ilustração com base de diferentes pontos de referência. A 7ª questão, ela é alternativa, né? Então, eu vou ler todas as informações, vou esperar a criança fazer os registros da resolução e depois indicar que ela precisa escolher uma das alternativas e fazer o X, sem corrigir e sem dar dicas. Terminando a 7ª questão, eu vou para a 8ª, que está trabalhando
descrever e representar a movimentação de pessoas ou objetos no espaço. Aqui ela já tem um desenho, né, com essa descrição, e temos duas perguntas. Leio todas as informações para a criança, deixa ela pensar um pouquinho e vou olhar para as perguntas, né? A primeira pergunta pede para ela pensar no menor percurso, na menor distância, né, que será percorrida para chegar à escola. Ela pensa, olha lá no desenho, copia o nome da criança que vai fazer esse caminho, né, esse menor caminho, e coloca na linha A indicada pela seta laranja. Então, ela pode olhar lá no desenho e copiar o nome da criança que ela entende que vai andar menos, né, que vai caminhar menos até a escola. Terminou a questão A, está tudo resolvido, eu vou para B. Aí eu leio para ela, dizendo que aqui ela precisa registrar qual é a criança que percorre a maior distância para chegar na casa da Luísa. Ela vai olhar para o desenho, escolher o nome desta criança e registrar na linha que está sendo indicada pela seta azul. Com certeza ela vai me perguntar se está correto, mas agora eu já sei, já trabalhei a 8ª questão, já sei que eu não posso, né, falar para ela se está correto ou não, e não posso dar dicas. A 9ª questão, a gente volta aqui para as alternativas. Calma que está acabando aqui a AP do 3º ano. Ela é um pouquinho mais longa que a do 1º e a do 2º, mas está finalizando. A AP do 3º ano, a 9ª questão, eu vou fazer a leitura mais de uma vez, vou pensar para ela pensar nas informações oferecidas e que ela escolha uma alternativa. Olha aqui que interessante. As alternativas dessa questão tem números, os números expressos acima. Só que ela só pode escolher a alternativa que mostra onde, né, os números estão escritos em ordem decrescente. Onde os números estão escritos de forma em que eles diminuem em ordem decrescente. Então, uma dessas alternativas é a correta. Ela só pode escolher uma. Eu não vou conferir se está certo ou não e também não vou dar dicas. E vou passar para a questão 10. Vou ler a questão 10 mais de uma vez, vou pedir para ela pensar nas informações. Aqui, a criança tem um quadro com lacunas, né, com números faltando. Uma das alternativas abaixo possui todos esses números que estão faltando. Então, olha a orientação que a gente deixa aqui para vocês. Que primeiro a criança leia todos os números do quadro, que ela aponte com o dedo os números enquanto ela está lendo. Depois, que ela leia novamente esse quadro e observe os que estão faltando. Então, ela vai procurar qual é a alternativa que contém todos esses números que estão faltando. Lembrando que ela só pode escolher uma das alternativas, ou A, ou B, ou C, ou D, que você não vai conferir se está certo ou não e também não vai dar dicas. Passando para a questão 11. A questão 11 está trabalhando com a habilidade de ler e interpretar informações em tabela simples. Aqui é outra questão alternativa. Vou ler todas as informações, vou ler mais de uma vez e vou pedir para a criança indicar qual é a turma que tem maior pontuação segundo a tabela. Então, ela vai olhar na tabela e vai escolher uma alternativa abaixo. Eu não vou dizer se está certo ou não, porque isso vai ser feito depois, e também não vou dar dica. 11, ou melhor, 12, que é a última questão da avaliação do 3º ano, está trabalhando com calendário. Esta daqui está avaliando a identificação de unidades de tempo, né, do uso do calendário pelos alunos do 3º ano. Posso ler as informações? Devo ler as informações várias vezes, né, mais de uma vez de preferência. A criança observa o calendário, pensa nas informações que eu li e vai escolher qual a alternativa que mostra que dia que o Miguel retornará. Lembrando que ela só pode escolher uma alternativa e marcar o X nessa alternativa. Não vou responder caso a criança pergunte se está correto ou não. E não vou dar dicas.